rogai por nós, buscadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. É sempre um prazer poder ter esse início de noite aqui com vocês. E hoje o tema da nossa palestra será a mediunidade e como a gente pode desenvolver essa mediunidade em casa de uma forma segura, equilibrada e de uma forma que a gente consiga desenvolver o nosso potencial mediúnico para que a gente possa exercer a nossa tarefa como encarnado. É importante a gente entender aqui que ser médium não é só incorporar, ser médium não é só estar em contato direto o tempo inteiro com espíritos, e que existem diferentes níveis e níveis de aprimoramento e de apuração da nossa mediunidade. Às vezes o fato de você ser alguém que tem uma conexão, uma intuição, alguém que consegue sentir as coisas e perceber antes que elas aconteçam, já te faz ser médium, já te faz ter uma conexão profunda com o espiritual. E hoje eu vou trazer algumas reflexões sobre isso. Primeiro de tudo, a gente tem que refletir o que é ser médium. E como tá aqui nessa imagem, a gente pode ver aí que médium é uma palavra que vem lá do latim e significa algo como meio. E por que médium significa meio? Porque o médium é aquele que está no meio entre o plano físico e o plano espiritual. Então, ser médium nada mais é do que você ser alguém que está capaz de sentir tanto o plano físico quanto o plano espiritual. Enquanto tem pessoas que estão apenas de um lado, como por exemplo no lado material, você, por ser médium, estaria no meio entre o plano espiritual e o plano físico. Então, basicamente, o que a gente vai estudar aqui são as formas de você conseguir desenvolver cada vez mais as habilidades de estar no meio entre esses dois planos. E aí vem sempre aquelas mesmas perguntas. Francisco, todo mundo é médium? Sim, todo mundo é médium, só que em graus diferentes. O que acontece é que alguns são médiums mais ostensivos e outros médiums mais tímidos, diríamos assim. Médium ostensivo é aquele que tem uma mediunidade que todo mundo consegue ver e notar. Por exemplo, um médium de incorporação, ou então um médium vidente que vê e fala o que ele está vendo. Mas todo tipo de mediunidade tem uma importância, e durante as palestras vocês vão entender que todo tipo de mediunidade está profundamente associada com aquilo que aquele médium tem que realizar e fazer nessa encarnação. Então, a mediunidade que você veio possuindo é a mediunidade que você precisa exercer para a evolução do seu espírito. E a gente aqui no Kardecismo tem um livro só sobre isso, que é o livro dos médiums, que fala sobre todos os tipos de mediunidade. Existem muitos tipos de mediunidade. Tem a mediunidade musical, que é a mediunidade que os cantores e quem entende muito de música tem. Tem a xenoglossia, que é a mediunidade que dá a capacidade da pessoa falar em várias línguas, só usando a memória espiritual dela. Tem mediunidades associadas ao som, à vidência e por aí vai. Então, você sim tem uma mediunidade. Você talvez não saiba qual o nome ou o tipo da sua mediunidade. Tem a mediunidade olfativa associada a sentir cheiros, é, positivos ou negativos, dependendo do local que você tiver e do que espírito que tiver ali. Então, existem muitos e muitos tipos de mediunidade. Então, o que seria ser médium? Eu gosto de dizer que ser médium é que nem ser um rádio. Um rádio, se você não sintoniza em nenhuma frequência, você não vai conseguir ouvir nenhum tipo de música. Ou então que nem uma TV, que você tem que escolher o canal que você vai colocar para poder assistir à TV. Ser médium é ter a capacidade de sintonizar frequências diferentes da sua, para que assim você consiga perceber o que está sendo comunicado nessas outras frequências. Você é um receptor que está recebendo um sinal diferente. E eu sempre gosto de fazer reflexões aqui quando eu falo sobre mediunidade,
porque também tem muita gente cética que vem tentar estudar sobre a mediunidade. E eu gosto sempre de fazer a seguinte reflexão: agora, por dentro de você, estão passando frequências de Wi-Fi. Você está sentindo isso? Provavelmente não. Mas isso muda o fato de que o Wi-Fi está passando por dentro de você? Agora, por dentro de você estão passando ondas de rádio. Você não está sentindo nem percebendo elas, correto? Mas isso muda o fato de que as ondas de rádio elas estão passando por você? Tem ondas de internet agora passando por você, tem vibrações diferentes passando por você. Você sabia que tem cores ao seu redor agora que você não enxerga, porque o seu espectro de visão não deixa você ver? Você sabia que os cães e os gatos, por exemplo, tendem a não ver alguns tipos de cor? Isso muda o fato de você conseguir ver um vermelho, ver um azul e ver cores? Então perceba, na nossa realidade, existem pessoas que têm limitações em relação à percepção. Por exemplo, um daltônico, ele não consegue enxergar a cor vermelha. Isso muda o fato de que o vermelho existe? Se absolutamente todo mundo fosse daltônico, isso significaria que a luz vermelha não existe? Quer dizer, que o espectro de luz vermelha não existe? E se poucas pessoas da sociedade não fossem daltônicas, se a maioria fosse daltônico e alguns poucos conseguissem enxergar cores, isso faria com que eles fossem loucos ou sei lá o que, só porque eles têm a capacidade de ver cores e você não? Então, é muito interessante você parar para perceber isso, que na nossa realidade tem pessoas com níveis de percepção diferentes e que ninguém acha isso esquisito. Vocês sabiam que tem profissões associadas a cheiro? Tem pessoas que têm mais glândulas olfativas e têm a capacidade de sentir mais tipos de cheiro. Isso significa que você que não consegue sentir esses outros tipos de cheiro é alguém que desacredita na capacidade de existir odores? Então, por que a existência de pessoas que conseguem sentir espíritos é algo tratado com tanto estigma na nossa sociedade? É tratado como se fosse algo tão esquisito e tão abstrato. Perceba que cada pessoa ela tem um nível de sensibilidade diferente. Por exemplo, tem até memes na internet de casais quando vão tomar banho, porque as mulheres têm uma tendência a conseguir suportar temperaturas mais quentes no chuveiro, e aí quando o homem vai tentar tomar banho junto com a mulher, ele sente a água pelando, ou então a água muito mais fria. Isso muda o fato de que a água realmente existe e tem espectros de calor diferente? Tem gente que é mais resistente à pimenta e consegue comer pimentas super ardidas. Outras pessoas têm uma sensibilidade imensa. Então, de novo, a nossa realidade ela é cheia de coisas que, de acordo com o seu nível de sensibilidade, você é capaz ou não de sentir. Então, por que a gente tem que levar com tanta indiferença ou com tanta crítica pessoas que têm a capacidade de sentir espíritos? Porque essas pessoas são logo taxadas como loucas ou coisa do tipo, se elas só têm a capacidade de sentir algo diferente. Tem um filme que eu vou sugerir aqui para vocês, que é esse filme aqui chamado O Universo no Olhar, é um dos meus filmes favoritos, que conta a história de um homem extremamente cético, um homem cientista que a todo custo está tentando provar que Deus não existe. E ele, totalmente cético e racional, acaba se apaixonando por uma mulher totalmente emotiva, sensível e espiritualizada que acredita em absolutamente tudo. O livro, esse filme tem vários diálogos muito interessantes, mas para mim um dos melhores é um que mostra os dois conversando no laboratório dele. Eu vou logo dar o spoiler, eu ia até tentar passar aqui esse trecho do filme, mas provavelmente o YouTube não ia deixar depois. Mas basicamente é uma conversa que acontece no laboratório dele. No laboratório dele, ele estuda uma espécie de animal que não tem olhos, que não tem, se eu não me engano, paladar e nem tato. Eu não lembro direito. Ele não tem alguns dos sentidos. E aí ele começa a falar sobre como o desenvolvimento dos olhos nesse animal são, entre aspas, uma prova de que Deus não existe. Ou no caso, na tese do filme, ele fica tentando provar isso.
E aí ela vai e faz a seguinte questão pra ele: esse bicho, ele nunca enxergou nada, não é? Aí o cientista vai e fala: é, ele nunca enxergou nada. E ela vai e responde: mas nós dois temos olhos e estamos vendo todo o mundo aqui. Isso muda o fato de que existe o mundo? Pra gente, a gente que tá vendo, existe tudo isso aqui. Mas pra ele, não. Será que não existem pessoas que são capazes de ter habilidades que a gente não pensa? Se esse bicho aí é surdo, mas a gente tá aqui conversando e você tá ouvindo o som da minha voz. Isso muda o fato de que o som existe só porque ele não é capaz de ouvir o som? Então pense aí, no caso dos 5 sentidos, se você não conseguisse sentir cheiros, como muita gente depois do Covid ficou sem sentir alguns tipos de cheiro, isso muda o fato de que um dia elas sentiram um perfume no ar? E esse filme ele vai mostrando vários debates sobre isso, sobre como a gente normalizou o fato de não acreditar nas coisas e de achar que isso faz você ser inteligente, científico, esperto e blá blá blá, e como hoje em dia satirizam qualquer tipo de fé, e de como, na verdade, a fé ela tem, na verdade, até muito sentido. Só que quem não quer acreditar sempre vai achar motivos para desacreditar tudo. Então, todo esse preâmbulo é para você perceber que você, médium que está me ouvindo, que se acha esquisito, que se acha estranho, que já sofreu algum tipo de preconceito por acreditar em espíritos e falar de espíritos, perceba que, na verdade, você só tem uma habilidade diferente. Você é que nem um mutante lá do X-Men. Você tem uma capacidade de perceber espectros da realidade que outras pessoas não têm. E hoje, nessa palestra, eu vou tentar te ensinar como controlar esses poderes, como desenvolver mais esse poder e o que você pode fazer para ter esses tipos de experiências e de sensações com mais profundidade. Primeiro de tudo, eu tenho de focar aqui o estudo que vai ser hoje nas pessoas que assistem essas palestras. E muitas dessas pessoas aqui são pessoas que moram em estados diferentes, regiões diferentes e que talvez nunca na vida terão a oportunidade de ir fisicamente no Centro Espírita Os Humildes de Jesus, que é o Centro Espírita que eu faço parte. E parte dessas pessoas aqui pediram para mim tentar criar um método de ensino onde elas possam aprender sobre a mediunidade, sobre como desenvolver a mediunidade delas de uma forma segura, para que assim elas possam fazer isso em casa. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de medo associada à mediunidade. Ai meu Deus, e se eu sair incorporando em qualquer canto, no meio da rua, em casa? Ai meu Deus, e se eu estiver em casa e eu ver um espírito, como é que eu vou ficar morrendo de medo e tudo mais? Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que ensinar aqui técnicas para você raciocinar em relação ao seu medo e à sua realidade espiritual, para que você perceba que não tem por que você ter medo e também para que você se sinta confiante e fortalecido nesse processo de desenvolvimento mediúnico. Recentemente eu estava lendo o livro dos espíritos e lá tem um trecho que fala do porquê os espíritos eles não aparecem de uma vez por todas e provam a todos os seres humanos que eles existem. E lá no livro dos espíritos é dito o seguinte, que inúmeras provas de que eles existem já foram dadas. E quando a pessoa é cética, ela vai achar toda a forma para tentar explicar que aquilo ali aconteceu e que aquilo ali é um efeito mentiroso e não verdadeiro. Quando começou mesmo o fenômeno das mesas girantes, que deram início ao kardecismo, e as mesas começavam a levitar, vários cientistas tentaram ir a esses locais, tentaram achar ímãs, tentaram achar cordas e meios de comprovar que aquilo ali era mentira, e mesmo depois de tentarem investigar até o fim e perceberem que não tinha nada levantando aquelas mesas de físico, eles ainda assim criticaram e negaram de que era possível espíritos fazerem aquilo. Quantas vezes na vida você não viu vultos, você não viu coisas que, sei lá, te faziam acreditar de que algo espiritual estava ali, e quando você percebeu, você mesmo começou a criar lógicas para tentar achar que aquilo ali era mentira. E aí o livro dos espíritos deixa bem claro que também tem um fator de que a gente não pode ver nitidamente, ostensivamente de forma direta, porque isso também acaba dando valor para a nossa fé. Por exemplo, vamos dizer que você conseguisse ver seu anjo guardião o tempo inteiro, seus espíritos protetores o tempo inteiro e falar com eles o tempo inteiro. Quantas coisas você deixaria de fazer porque eles estão te olhando?
Então, o mérito de não fazer o errado porque você sabe que é errado diminuiria. Porque você deixaria de fazer muita coisa de errada simplesmente porque você está sendo observado e você tem certeza disso. Vamos dizer que você é um ladrão indo roubar uma residência. Se você visse seu anjo guardião do teu lado, te olhando, com um cara de pena, com um cara de desaprovação e falando para você não faça isso, você provavelmente desistiria de fazer esse roubo, não é? Então, se você desistisse porque ele estava te mostrando e te dizendo isso, provavelmente o seu mérito de perceber que aquilo é errado e deixar de fazer sozinho não existiria, porque você deixaria de fazer as coisas não por sua escolha própria do seu livre-arbítrio, mas sim porque você viu o espírito e ficou com vergonha de fazer na frente dele. Então, muitas das vezes, a fé que a gente tem, ela tem muito mais valor exatamente pelo espaço que a dúvida deixa. Pelo espaço que a dúvida deixa de se isso tudo é verdade ou se isso tudo é mentira. Só que uma das coisas que eu também mais li nos livros espíritas é o seguinte, de que os espíritos obsessores, eles se aproveitam disso da gente duvidar e da gente não acreditar para poder nos manipular. Recentemente eu citei aqui para vocês o livro O Casarão, que inclusive tem no YouTube para quem quiser ouvir o audiolivro, onde conta a história de uma moça que ela sofria sérias obsessões e que ela nem percebia que estava sendo obsidiada. E que um dia ela acabou indo para um centro espírita e quando ela começou a frequentar o centro espírita, os ataques espirituais nela aumentaram muito. Ela começou a ver vultos, ela começou a ver esses espíritos falando com ela e ela começou a morrer de medo. E ela foi e conversou lá no centro espírita: olha, gente, desde que eu comecei aqui, desde que eu tentei desenvolver minha mediunidade, eu só tenho tido pesadelo, eu só tenho tido sensações e experiências horríveis. Eu não quero mais isso aqui, não. Vou parar de frequentar. E aí o próprio livro deixa claro. Mas é exatamente isso que eles querem. Eles tentaram te botar medo, eles tentaram te fazer ficar insegura, eles tentaram fazer você se sentir vulnerável e como se eles pudessem te atacar e fazer o que quisessem com você o tempo inteiro, exatamente para você ficar com medo e sair daqui. Porque o que o obsessor mais quer é que você não acredite nele. O que o obsessor mais quer é que você nem pense que ele está ali lhe influenciando. E quanto mais ele tentar aparecer para você e se mostrar, provavelmente você vai buscar um resultado. Então o obsessor ele quer ficar escondido, ele não quer que você veja, ele não quer que você desenvolva a sua mediunidade, porque quanto mais você tiver lúcido da sua mediunidade, mais capaz você será de perceber, ver e saber se conectar e como expulsar e afastá-los eles de você. Então, o primeiro passo mais importante no desenvolvimento de uma mediunidade é você entender que os obsessores, eles vão tentar te fazer ter medo, eles vão tentar te atacar e eles vão tentar fazer você desistir de desenvolver a sua mediunidade, porque enquanto você não desenvolve ela, eles fazem o que querem contigo e você nem percebe. Mas quando você percebe e começa a desenvolver sua mediunidade, você se torna mais forte para se proteger dos ataques deles e das manipulações que eles querem fazer sobre ti. E, nesse próprio livro, o que vai acontecendo no decorrer dele? Essa mulher ela começa a fortalecer a fé dela, ela começa a controlar a mediunidade dela, ela começa a escolher quando ela quer ver ou não espíritos, quando ela quer ouvir ou não espíritos, e ela começa a ter um domínio tão grande da mediunidade dela que ela começou a ver o anjo guardião dela, ela começou a ver os espíritos protetores dela, ela começou a conversar com eles profundamente, e isso desenvolveu nela uma mediunidade, uma fé tão grande que ela começou a perceber que valia muito mais a pena ela ter uma boa mediunidade desenvolvida. Porque agora ela podia se controlar, ela podia ter domínio sobre esses espíritos e conseguiria afastar eles quando quisesse, para que assim eles não mais atacassem a ela. Então, quando a gente tem uma casa e a gente quer manter essa casa protegida, a gente coloca o quê? Grade, cadeado, e a gente coloca várias formas de proteger essa casa, certo? A mesma coisa com o plano espiritual. Quanto mais você atrai boas energias para o seu redor, maior será a sua proteção contra qualquer espírito atrasado e negativo. Então, o primeiro passo do desenvolvimento de uma mediunidade de alguém, anotem aí, é criar um grande vínculo
com o anjo guardião dessa pessoa, com os espíritos protetores dela e com os guias dela. Aqui no canal tem uma palestra só sobre como descobrir o nome do seu anjo guardião. Tem palestra só sobre defesa psíquica, explicando como se defender espiritualmente de qualquer ataque energético. E tem várias outras palestras onde eu ensino como funcionam as energias e como se proteger energeticamente, como fazer a proteção espiritual da sua casa. Então tem tudo aqui para vocês entenderem mais aprofundado como é que vocês vão fazer isso. Mas, adiantando aqui, porque o tempo tem que nos ajudar, entenda, todo, toda a primeira parte do desenvolvimento mediúnico, na verdade, vai ser o processo de desenvolvimento da sua proteção espiritual. Então, você vai ter que meditar todos os dias, você vai ter que orar todos os dias, e você vai ter que começar a criar vínculo com o seu anjo guardião, conversando mentalmente com ele, pedindo a ele proteção espiritual, pedindo a ele conexão espiritual e pedindo para que ele te auxilie nesse processo. Segundo de tudo, você vai precisar meditar com muita frequência. Por quê? Porque a meditação é uma forma de você equilibrar suas energias para que a sua aura ela esteja o mais equilibrada possível. E é quando você medita que você começa a se conhecer. Através da meditação, você vai conseguir cada vez mais perceber quem você é, o que você pensa e o que você acredita. E quando você estiver tendo pensamentos diferentes disso, você vai saber que esses pensamentos não são seus. Boa parte de ser um médium é você conseguir se conhecer tanto a ponto de você saber o que é dos espíritos e o que é seu. Tanto que esse é um dos maiores problemas no desenvolvimento da mediunidade. A maioria dos médiums são animistas. Eles não são médiums de verdade. Eles são pessoas que acham que são médiums, mas que na verdade eles nem se conhecem e eles acabam tendo fenômenos psicológicos acreditando que são fenômenos espirituais. Então, boa parte do processo de desenvolvimento da sua mediunidade vai ser autoconhecimento. Porque quanto mais você se conhecer, mais você vai conseguir saber diferenciar o que é seu e o que não é. Eu, por exemplo, já tive várias experiências quando eu estava começando a desenvolver mais minha mediunidade, onde eu tinha certeza de algumas situações. E quando eu ia confirmar com os espíritos, eles me diziam algo totalmente oposto ao que eu estava pensando. Então, foi nesses momentos que eu percebi, realmente, isso aqui é algo diferente de mim. Não sou eu pensando. Isso aqui é um espírito tendo outra opinião e outra forma de entender as coisas. Então, muitas das vezes, o seu anjo guardião ele não vai passar a mão na sua cabeça, ele não vai ficar lhe elogiando, ele não vai ficar dizendo o quanto você é maravilhoso, ele vai puxar o teu tapete, puxar a tua orelha e ele vai brigar contigo em relação aos seus comportamentos errados. Então você também vai ter que ter muito controle da sua vaidade, para você não achar que qualquer espírito que só fica te elogiando é um mentor e um guia. Porque na maioria das vezes o seu mentor e o seu guia vai ser um espírito que vai ficar te cobrando e te exigindo o tempo inteiro para que você evolua, em vez de alguém que só te agrada e te orienta de forma positivista. Essa imagem aqui mostra os tipos de aura. No caso, uma aura cheia de conflitos mentais, cheia de problemas, cheia de desânimo. E aí mostra a aura dessa pessoa se desenvolvendo. Quanto mais ela ora, ela medita, e quanto mais ela equilibra a energia dela, e quanto mais ela se torna capaz de contatos espirituais equilibrados e evoluídos. Então, boa parte do início de um desenvolvimento de mediunidade é pura meditação e puro autocontrole. Porque é quando você sabe o que é preto que você vai conseguir diferenciar preto do branco. É quando você entende o que é quente que você vai conseguir diferenciar o quente do frio. É quando você entender quem é você que você vai conseguir diferenciar o que é você do que são os espíritos. Vamos dizer que você está num dia tranquilo, de boas, e do nada você começa a se sentir com muita raiva, sem motivo algum. Se você é uma pessoa super tranquila e você sabe do seu temperamento tranquilo, quando você sentir um pico de raiva, você vai saber que aquilo não é seu.
Vamos dizer que você tá em casa tranquilo e do nada começa a vir uma vontade de sair pra beber, sair pra beber, sair pra beber. Se você se conhece o suficiente, você vai se questionar: oxe, por que do nada me deu essa vontade de beber? Por que eu preciso beber? Ah, eu preciso comer, eu preciso comer. Poxa, por que do nada veio essa vontade em mim? Ou então você tá com raiva de alguém e começam a vir vários pensamentos do quanto você queria torturar essa pessoa, machucar essa pessoa, porque ela te disse aquilo, aquilo outro. Você para e pensa: oxe, sou alguém tão calmo, tão calma. Por que eu tô pensando em coisas tão horríveis contra essa pessoa e o que eu queria fazer com ela? Então, o autoconhecimento é essencial no médium, porque ele tem que saber perceber o que é dele e o que não é. Quais opiniões são alheias e quais não são. E quais opiniões são para agregar e quais são para atrapalhar. Uma das coisas que Kardec mais dizia é que nós temos de investigar, questionar e duvidar dos espíritos até o último segundo. Então não é só porque você teve uma evidência, um sonho espiritual, que você tem que sair acreditando que aquilo que você viu ou sentiu é verdade, não. Até que se prove o contrário, você tem que estar duvidando de tudo. Até que a previsão que um espírito fez para você se mostre ser verdade, você tem que estar cheio de dúvidas. Porque é nessas dúvidas que você vai conseguindo aprender a diferenciar quando algo é verdadeiro e quando algo é falso. Quando é algo para te nutrir e quando é algo para te iludir. Então, ser médium é estar no meio entre esses dois planos e entender melhor como é estar no meio disso tudo. Bora lá então agora explicar um pouco mais sobre como vocês vão meditar para desenvolver a mediunidade de vocês. Se vocês observarem aí essa imagem, tem aí os 7 chakras. Lá no curso que eu dou de passes, eu explico qual a função de cada um desses chakras, como eles fazem, como eles trabalham e o que eles têm como objetivo no nosso corpo. Então também não vou explicar de novo, porque já está tudo lá e vocês precisam se conectar com essas outras palestras para vocês realmente fazerem um desenvolvimento mediúnico de qualidade. Mas nessa imagem aí a gente vê o chakra básico, que é o chakra ligado à região genital, que é associado à reprodução humana, nos homens nos testículos, nas mulheres nos ovários. Tem o chakra geralmente o primeiro se chama genésico, dependendo do livro, mas aí tá como básico. O segundo tá aí como sacro, mas em outros livros é chamado de básico, que é o chakra associado aos intestinos e a separação do que é bom do que é ruim. Afinal, é no intestino que você tem o processo de absorção dos nutrientes. O chakra solar, que é o terceiro aí, que está associado à digestão e ao estômago e à sua vitalidade e à sua energia. O quarto chakra, que é o chakra cardíaco, está associado ao seu coração e à forma com que você ama o mundo ou odeia ele, caso ele esteja desequilibrado. O quinto chakra é o chakra laríngeo, associado à fala, que está equilibrado quando você fala boas coisas e é uma pessoa que tem bons conselhos, e quando você critica os outros, xinga os outros, ofende os outros, ele está desequilibrado. De novo, lá na outra palestra eu explico como equilibrar cada um e dou detalhes aprofundados sobre cada um. Assistam. O chakra frontal está associado aos seus pensamentos e o tipo de pensamento que você tem. E o sétimo chakra, que é o chakra coronário, ele está associado à sua conexão com o plano espiritual. De novo, lá na palestra eu explico como equilibrar cada um deles, como meditar da forma correta e sobre como meditar todas as noites para você equilibrar as energias de cada um desses chakras, para assim você conseguir deixar sua aura assim bonitinha, radiante, equilibrada espiritualmente. Aqui é outra imagem mostrando de novo os 7 chakras e onde cada um deles fica, qual o trabalho de cada um. E aqui a gente vê uma imagem de como eles são irradiados. Cada chakra é como se fosse uma bolinha de luz que está ali vibrando, é como se fosse um solzinho emanando energia. E se vocês observarem, cada um desses chakras ele tem uma parte na frente, uma atrás, tem embaixo e em cima, e geralmente dessas partes que nós irradiamos a nossa luz. De acordo com o livro, é dito que a nossa aura ela pode ter de 5 a 8 metros. E que todo mundo que entra nesse espaço dessa aura, a gente pode até sentir. Ou então, a gente pode até pegar a energia dessas pessoas de acordo com a situação.
Como é então que eu desenvolvo a minha mediunidade associada a cada um desses chakras? Bem, cada mediunidade ela está associada a um chakra diferente, dependendo do tipo de mediunidade. Explicando bem rápido aqui, porque o tempo não vai me permitir, então na próxima palestra que eu vou me aprofundar, tem a mediunidade de efeitos físicos, que geralmente está associada ao chakra umbilical, porque a mediunidade de efeito físico precisa de ectoplasma e precisa de energias mais densas. Mas basicamente a mediunidade de efeito físico é aquela mediunidade onde consegue, sei lá, bater uma porta, derrubar uma panela, fazer você ouvir batidas, fazer você ouvir sons, estalos, estourar um copo ou algo do tipo, que era muito comum antigamente. Tem aí das pessoas elétricas, que eram pessoas que tinham a capacidade de dar choque com as mãos devido à grande quantidade de energia. Tem os sensitivos ou impressionáveis, que é a maioria das pessoas tem uma sensibilidade, é aquela pessoa que sente um arrepio, que sente um calafrio, que sente uma energia estranha num lugar, mas não sabe definir direito o que é geralmente a primeira mediunidade de todo mundo. Todo mundo tem um nível de sensibilidade. Tem os médiuns audientes, que são capazes de ouvir espíritos, que aí está associado ao chakra laríngeo e também ao frontal. Os médiuns falantes, que são os médiuns que conseguem incorporar e falar, ou então os médiuns falantes no sentido de um palestrante, como por exemplo eu, que seria um médium falante, porque os espíritos conseguem me insuflar nos meus pensamentos e ideias para que eu fale durante as palestras. Tem os médiuns videntes, que são os médiuns capazes de ver o futuro e de terem sonhos premonitórios e tudo mais. Os sonambúlicos, que são os médiuns que têm a capacidade de ter sonhos lúcidos e de viajarem pelos planos astrais com a projeção astral. Os médiuns curadores, que são os que através do passe, lembra que tem 4 palestras sobre curso de passes, então eles dão curas através da energia. E os pneumatógrafos, que são os médiuns capazes de emitir textos escritos com uma espécie de tinta espiritual, que também já tem palestra aqui no canal explicando mais aprofundado. Cada mediunidade aqui ela está associada com um tipo de chakra e com um tipo de trabalho energético. Então, se você é um médium vidente, você tem a capacidade de ver espíritos, você vai precisar focar suas meditações no chakra frontal, que é o chakra da testa, para que assim você consiga emitir cada vez mais energia com esse chakra e a sua vidência ficar mais lúcida. Na próxima palestra eu vou explicar como é que faz isso. Se você é um médium de incorporação, você tem que focar no chakra quinto, que é o chakra laríngeo, que é onde o espírito gruda para poder falar durante a incorporação em você. Lembrando que o espírito ele não entra no teu corpo, ele só gruda em um desses chakras, e eu também vou falar sobre o controle dessa mediunidade. Se você é médium de efeito físico, por exemplo, você tem que focar no chakra solar, que é onde sai mais energia para você ter vitalidade. E por aí vai. Então tem meditações específicas que farão com que você consiga abrir, entre aspas, esse chakra durante o momento que você quiser usar dessa mediunidade, e que você também consiga fechar, entre aspas, esse chakra quando você não quiser mais fazer o uso da mediunidade. Então esses espíritos aqui, eles estão passando mensagens aqui para esse Chico Xavier, e ele está ali escrevendo, porque tem também a mediunidade de psicofonia, você ouve o espírito falar e você escreve. E tem também a de psicografia, que pega mesmo o braço do médium. E aqui a gente vê uma incorporação de um espírito atrasado, que ele está temporariamente ligado à mente do médium. Tem aqui o espírito protetor ajudando o doutrinador e dando intuições para ele, e os outros espíritos que ajudam dando passes e pegando a energia dos médiums que estão ali na mediúnica, fazendo suas orações. Então hoje foi mais uma introdução sobre proteção espiritual, sobre o que é mediunidade, sobre como desenvolver e ter fé na sua mediunidade. E na próxima palestra eu vou me aprofundar em cada um dos tipos de mediunidade e como desenvolver cada uma delas de acordo com as suas necessidades, e como aprender a dominar o momento onde você vai controlar ela e você vai ter a sua experiência mediúnica, e os momentos onde você vai, entre aspas, bloquear ela para que assim ela não saia do seu controle. Então, de novo, essa daqui foi uma palestra introdutória para vocês terem noção do que é médium,
da importância de fazer a sua proteção espiritual, da importância de se meditar para equilibrar a sua aura, da importância de cada um dos chakras nesse processo mediúnico. Assistam às outras palestras que eu citei, que elas vão ser as que vão dar base para vocês entenderem as próximas. Lembrando que aqui eu vou tentar já passar um assunto para pessoas aqui que estão me acompanhando há anos, literalmente, nesses estudos. Então, possa ser que em algumas palestras eu fale coisas mais avançadas, mas é com base em outras palestras que eu já dei aqui no canal. Então, eu vou tentar adaptar bastante, mas provavelmente na próxima palestra eu vou fazer tipo um curso como se fosse do zero, sabe? Realmente ensinando a pessoa que tipo não tem mediunidade nenhuma a conseguir a desenvolver, perceber e entender qual a mediunidade dela. Então, eu espero vocês nas próximas palestras e quem tiver dúvidas pode perguntar e agora que a gente vai responder. Que o sucesso seja a única possibilidade.